Eu comparo a Bonapel com uma família. Ela já é uma empresa familiar, né? Mas eu comparo com uma família. A família, a gente casa, né? Marido, mulher, enfim, né? Vai constituindo, vai construindo os seus alicerces. A Bonapel, nesses 15 anos, também foi construindo, foi se solidificando e se fortalecendo. Que foram anos de muito trabalho, muita descoberta, muitos desafios. Eu vi o Evandro também se melhorando muito como gestor. Eu acho que o tempo é a nossa questão principal ali, é ter tempo. Às vezes a gente não tem tempo nem para conversar, eu e tu. E somos irmãos. Na verdade, sim. Estamos na mesma sala. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. CA33. E esse foi o segundo. E aí, um belo dia, eu disse lá pro Mauro, vamos fazer? Não, se quiser faz tu. Aí tá, ok. E aí eu disse, vou fazer. E ele me disse, olha só, quando tu começar a fazer isso aí, tu não vai ficar aqui trabalhando comigo nem 2 anos. Por quê? Porque tu vai ver só. Ele só não me disse isso. E aí a gente começou a fazer, a gente começou a vender, E eu acho que não durou 2 anos mesmo, porque teve que sair. Acho que não, acho que foi mais ou menos isso aí. Foi mais ou menos isso aí. Dia 8 de agosto de 2007. Essa é a data. Barbieri, tem uma proposta de tu quer nos ajudar a tocar um negócio pra gente? Como assim? Nós estamos pensando em fazer montar uma empresa e tu vai ser o gestor. Disse, olha, o que seria, Evandro? Ele comentou sobre papéis, acessórios e tal. Disse, olha, Evandro, acho que sim, vamos apostar nisso. Almoçamos e fomos direto para Paema, onde fomos ver no mesmo dia uma máquina corte vinco para começar o trabalho. Chegamos lá na Paema, eu fiquei apavorado quando vi aquela máquina, disse, meu Deus do céu, isso aí não vai dar certo, né? E o equipamento, lembra do equipamento que nós utilizamos para cortar isso aqui? Sim, a corte vinco jornaleira. A corte vinco jornaleira, ela dava mais problema do que trabalhava. o Barbieri estava sempre... O Barbieri dizia assim, só avisava, ligava, ó. Quebrou. Tá fora de ponto. Também usava a expressão, tá fora de ponto. Você me deixou umas noites sem dormir. De tanto ver isso tá fora de ponto, essa frase ficou na minha cabeça, cara. Esses produtos normalmente são utilizados pela indústria de móveis para fazer móveis planejados, para embalagem de móveis planejados. Esse foi o início de tudo. Onde assim tudo começou. É isso aí. Porque assim, eu sempre fui muito otimista com as coisas. A Bonapel foi uma empresa, ou é uma empresa que nunca parou por falta de trabalho. A gente sempre arranjou uma coisa para se incomodar, alguma coisinha para fazer. 2007, né? 2007 abril. 2010 nós começamos com isso aqui. Eu acho que foi antes, hein? Em 2010, porque nós ficamos um ano com a outra empresa, a Decato. Foi até 2006, 2007. Depois a gente começou a fazer reto, mas acho que foi em 2008 ou 2009. Tudo bem, mais ou menos nesse período aí. Então já fazem uns 12 anos que a gente começou com essa linha de produtos aqui, né? E até então, os 3 primeiros anos foram só cortes retos, né? Tu trabalhava, porque eu nunca curti muito ficar mexendo nos fiozinhos. Não, eu fiquei algumas noites aí até meia-noite, cortando peça, me recordo. Mas é isso aí, a época do início é assim, né? Eles são bem diferentes, mas eles se completam, né? Um completa o outro lá dentro. Mas assim, o Fernando é bem aquele, né, já o metódico, o cara sério. O Evandro é o sonhador, né? Mas eu acho que é o equilíbrio, aí acontece o equilíbrio, né? Porque tem que ter o sonhador e tem que ter aquele também que, né, digamos assim, não que ele esteja sempre com os pés no chão, porque às vezes eu digo para o Fernando, tu tem que ser um pouquinho o Evandro, sabe? Mas claro, a gente vai, né, aprendendo, amadurecendo e mudando, a maturidade vai, né? Com certeza o Fernando, no primeiro ano da Bonapel, não é mais o Fernando de hoje,
Com certeza, né? Então, é isso aí. Aí nós recebi uma ligação do nosso fornecedor, dizendo que tinha uma empresa aqui no Sul que estava fechando a operação dela e que tinha os equipamentos, que faziam umas peças diferentes e tal, na linha do EPS. Daí nós pensamos, bom, vamos ver o que é, vamos investigar, né? Por isso que tem as oportunidades, e essa foi uma oportunidade que foi um divisor de águas na linha do EPS, porque surgiu uma outra linha de produtos totalmente diferente, né? É porque o corte reto ele tinha pouquíssimo valor agregado e o mercado pagava pouco por ele e sobrava pouco. O resultado financeiro da empresa, da Bonapel, na parte do EPS, enquanto só corte reto, era muito mais baixo do que quando a gente começou a fazer os cortes em CNC. Sem dúvida. E aí a gente acabou ficando com os equipamentos dessa empresa, que era uma CNC e outros equipamentos, tobogã e esquadrejadeira. E nós entramos para essa linha específica de produtos que são peças técnicas, né? E a gente pagou royalties por alguns anos para atender os clientes que eles já tinham abertos. E foi engraçado porque quando eles passaram o orçamento da venda do equipamento, dos equipamentos para nós, eles passaram um valor, né? A gente disse, fechamos. Logo depois eles disseram, a gente vai querer mais 10 ou 15 mil reais. Aí o Fernando disse assim, não vamos fechar. Os caras não têm palavra, não honraram a palavra, não quero saber. Aí eu disse pro Fernando, pensa que é o tipo de coisa que ninguém faz por aqui. Pode ser uma alternativa interessante, reflete que talvez valha a pena. E a gente acabou, no final das contas, decidindo entrar por essa área que nos deu bastante trabalho e fez a gente crescer bastante num período aí bem relevante. A gente aprendeu muito com isso. E a gente entendeu que esse foi o segundo passo mais importante da empresa. O primeiro foi quando a gente começou com as cantoneiras, mas quando a gente entrou no EPS, com esse trabalho especial, a gente começou a ser mais técnico no produto, a aprofundar de forma técnica. Isso fez com que a gente tivesse o olhar de alguns clientes importantes de forma diferente do que a gente tinha até então. Desde o primeiro dia. Eu conheço o Fernando há 32 anos. Estamos casados há 27. Então é bastante tempo. E assim, o começo não foi fácil. É um menino que ficou sentado numa pedra, olhando longe. E hoje eu vejo um homem que ama o que faz. E eu me orgulho muito da trajetória que ele construiu nesses 15 anos, não só como profissional, mas como ser humano também. Depois a gente começou a fazer caixa de papelão. Isso aí, começou a fazer caixa de papelão. Começou a fazer, porque na verdade eu trabalhava como representante, vendia caixa de papelão para uma outra empresa, e eu conhecia muito de vender caixa de papelão, e a gente tinha clientes, tinha oportunidades e a gente disse, vamos trabalhar com caixa de papelão. Da mesma forma que a gente comprou outro equipamento, compramos ele meio pedalado, a primeira impressora. Em várias parcelas, 15 parcelas a impressora. Foram 15? 15 parcelas. Eu não faço nem ideia do valor. E a gente comprou uma vincadeira e o resto na mão. A partir daí também ampliou um pouco mais o nosso leque. Daí, então, na linha de papel, a gente poderia produzir, em tese, qualquer coisa. E a gente foi ampliando cada vez mais o nosso mercado, contratando representantes e buscando mais alternativas. E a partir disso, faltava uma coisa na linha que me incomodava muito, que seria um produto flexível dentro da nossa linha de proteção e embalagens. Só antes de tu comentar sobre isso. A vinda dos equipamentos para a fabricação das caixas também foi um momento da empresa foi um passo importante e um outro estágio, porque nós saímos de uma empresa que fabricava somente acessórios, cantoneiras e peças de acessórios, para uma cartonagem mesmo, a cartonagem que fabrica a caixa de papelão, que é o envoltório final, né? Que é a embalagem final do produto. Então, justamente, foi um momento de bastante orgulho para a gente, porque nós conseguimos dar um passo além do que nós tínhamos antes aí. Sim, são registros, né? Isso fica, né? Isso constrói a história, né? Isso constrói a história.
E é disso que a gente se alimenta, né? Desses feitos, né? E muitas vezes tu coloca a tua cabeça no trabalho e tu nem te dá conta. Então foi muito sacrifício para eles, não foi fácil. Acho que mais que uma noite quase sem dormir e pensar, né? Muitos pepinos, diz o Fernando, muitos pepinos. No mercado a gente tinha uma dificuldade que era a caixa não era flexível, o EPS não era flexível, a cantoneira de papelão não era flexível. E a gente precisava de algo que fosse flexível para proteger alguns tipos de produtos, principalmente na linha moveleira, tampos redondos, cantos em que o produto precisasse ficar mais preso e o polietileno e a extrusão de polietileno, que foi também um marco um pouco diferente para trazer gás dentro para a empresa, né? Porque a extrusão é feita com gás. O agente expansor é o gás. Butano. Isso aí, gás butano. O agente expansor é o gás, é assim que funciona. E a gente começou fabricando os perfis em barra. Isso em 2016. 2016. Acho que foi antes, hein? Não. Tem certeza? Acho que foi 2016. Por aí. Um pouco mais, um pouco menos. Mais ou menos. Historicamente nós estamos meio mal de data, né? Mas só para colocar não se preocupa muito com o que passou, a gente está olhando para frente. O tempo passa tão rápido que às vezes isso não... E depois da extrusão, os clientes queriam as cantoneiras prontas. E a gente também inventou uma máquina junto com um parceiro nosso para a fabricação das cantoneiras já estruturadas, para serem usadas em quadros, tampos de móveis pintados. E também foi um outro patamar e entrou a terceira linha de produtos de matéria-prima diferente e a gente também aí nesse sentido continuou crescendo no mercado até entrar a quarta linha, que essa tu sabe muito bem quando foi feita, porque a maior parte dos seus cabelos brancos é por causa disso. Pois é, meus cabelos brancos aumentaram. Por que nós resolvemos fazer isso aqui? Te lembra por quê? Porque tinha alguns clientes que pediam uma cantoneira para servir de proteção nas quinas. E a gente resolveu se meter. Isso aí. Só que a gente não encontrou um fabricante de máquinas para fazer, do jeito que a gente queria, e a gente acabou chamando um engenheiro para nos fazer o equipamento, o que gerou uma demanda bem grande de cabelos brancos, estresse, o dobro do custo inicial previsto para o equipamento funcionar. Levou quase um ano para ele rodar direitinho, mas em compensação a gente aprendeu tanto que abrimos uns mercados interessantes, se tornou uma máquina flexível, melhor do que os equipamentos de mercado que tem hoje. E até em termos de equipamento, assim, a gente aprendeu muito com esse tipo de ação, que é fabricar uma máquina internamente. Para daqui 15 anos, eu não sei. Eu só quero ver eles bem, como eles conseguirem. Eu assim fico imaginando a Bonapel lá no seu prédio próprio, na terra, né, que originou a vida do Fernando e do Evandro, e que não é por acaso, né, que a empresa vai ser construída lá. Eu espero mais leveza, que possa trazer mais pessoas para a empresa, competentes, compromissadas, que possa haver mais espaço para pensar num estratégico e poder ter esse tempo de poder passar na produção e conversar com as pessoas, ao invés de se deter a processos. Que eles possam ter pessoas que possam estar fazendo isso. Sei lá, é uma questão, por exemplo, eu e o Evandro somos muito diferentes um do outro, mas eu acho que daí é isso que acaba tornando uma equação justa, vamos dizer assim, porque sempre tem um contraponto nas situações. Eu já achei que a gente era muito mais diferente. Muito mais antagônico. E a gente sempre discutia muito, brigava no meio da galera. A gente continua discutindo. Não tem... Mas não, é que assim, como se no final das contas, se tu começar a balançar, o que sobra basicamente é muito parecido. E aí a gente vai para um momento de 15 anos
em que a gente está muito mais próximo, na minha opinião, acho que o Fernando também deve concordar, muito mais próximo, como a gente era muito distante, parecia que tinham duas barreiras completamente distintas que não poderiam se cruzar. E hoje a gente se permite se cruzar, se dizer o que precisa dizer, dizer, tá ok, eu vou fazer o quê? Não adianta, faz parte. Porque sempre uma relação familiar é difícil numa empresa. Talvez seja uma das mais desafiadoras, porque fica muito fácil eu ter um Humberto como sócio e dizer, vai carpir um lote, vai fazer qualquer outra coisa. Porque amanhã tem um almoço na família, amanhã a gente tem uma coisa juntos para fazer. E a gente sempre fez muita coisa juntos. A gente dormia na mesma cama juntos quando criança. A gente se separou por um tempo aí, pelo seminário do Fernando, depois ele teve morando na cidade, mas assim, a gente sempre teve muito ligado. E as escolhas nossas sempre foram muito entre nós mesmos. Por algum motivo isso aconteceu.